A paz do Senhor, meus irmãos. Quero falar sobre o livro de Eclesiastes, do capítulo de número 12, o verso número 1, e o verso número 13 e o verso número 14. Diz assim: Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e chegue os anos os quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. O verso 13 diz o seguinte: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo o que está encoberto, que seja bom, que seja mau. Bem, esse livro de Eclesiastes, ele foi escrito pelo sábio Salomão, o rei Salomão. E ele especifica aqui uma data, um limite para que se lembre do Criador. Enquanto jovem, lembra do teu Criador na tua mocidade. Porque Salomão vai nos orientar a olhar para Deus enquanto jovem. As nossas aspirações, o nosso desejo de conseguir algum sucesso nesta vida. É o tempo em que nós desempenhamos o trabalho, procuramos novas dinâmicas para o enriquecimento, para o conforto. É o princípio da nossa força, é o período em que nós estudamos. Tudo na nossa mocidade é a chance de dar certo quando descer para a velhice, ou ser rico de idade. Mas o Salomão, ele apresenta um caminho que nós não devamos esquecer. É o caminho em seguir a Deus, a Cristo. É reconhecer que Cristo, Ele é que é o direcionador do nosso sucesso. Toda a fama sem Cristo não é fama, é uma desgraça para a nossa alma. Precisamos entender que tudo o que nós precisamos é que Deus, o Criador, nos oriente, mas para isso precisa de uma decisão. Decisão essa não é de Deus. A decisão é exclusivamente sua e minha. É uma decisão de você aceitar a Cristo como Salvador. Porque é importante que a gente lembre de Deus na nossa mocidade. Teremos mais força, mais vigor para desenvolver a obra da evangelização, da pregação do Evangelho, de uma conduta ilibada. É nesse período de mocidade que alguns desvirtuam a sua jornada, entrando no mundo das drogas, do sexo livre, e tanto no mundo do álcool, do tabagismo. Todas essas coisas vêm enquanto ainda jovem. Mas lembre-se, o sábio Salomão já vem avisando, e veja que entre eles não houve um rei, nem antes nem depois dele, tão inteligente. Ele recomenda que nós lembremos o nosso Criador enquanto somos jovens. Agora veja o que diz o verso 13. Porque o fim é: teme a Deus. O temer aqui não é medo de Deus, terror do que pode acontecer, mas o respeito ao Deus dos céus, respeito, admiração por Deus. E como eu demonstro isso, respeito e admiração por Deus? É através do manual de instrução, que é a Bíblia Sagrada. É através da Bíblia que eu vou saber o que fazer diante deste mundo, desse sistema que jaz no maligno. O fim de todas as coisas é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Por que Salomão apresenta essa situação? É simples, porque ele diz que eu, você, nós compareceremos diante de Deus para prestar conta do que fizemos nessa terra, que seja bom, que seja mau. Significa que Salomão está falando sobre um juízo que há de vir. E esse juízo
é um juízo perfeito, sem falhas. O sistema de Deus não tem falhas. Significa dizer que todo ser humano que aparecer nesse tribunal, ele vai ser julgado e sentenciado com a mais alta justiça, aonde não haverá contra-argumento. Os fatos serão apresentados, as imagens serão apresentadas, o áudio, as datas, o que aconteceu, tudo será apresentado nesse juízo. E sabendo disso, eu, como um pecador, mas remido pelo precioso sangue de Cristo, fiz a minha decisão quando jovem. Aos 14 anos, eu me entreguei a Cristo, passei um tempo com dificuldade, voltei aos 19 e hoje, até o presente momento, sirvo a Deus, olhando e observando o manual de instrução, porque esse é o dever de todos, do todo cristão, de todo seguidor de Cristo. Precisamos da Bíblia para nos orientar. Ninguém está acima das Escrituras. Meu irmão e minha irmã, você que me ouve neste momento, saiba que ninguém está acima das Escrituras. Não vá pelo comentário, não vá por autoridade, vá pelo que a Bíblia, a palavra de Deus, está dizendo. E ela diz: teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque nós compareceremos diante dele para prestar conta do que fizemos, seja bom, seja mal. Talvez você já pense que não precisa. Não, mas eu nunca matei ninguém, eu nunca fiz isso, nem aquilo outro. Mas o pecado congênito de Adão está entrelaçado na natureza de todos que vêm a este mundo. O salmista Davi diz que em pecado me concebeu a minha mãe. Nós precisamos de Cristo, você precisa de Cristo. Nós precisamos de Cristo. Vamos obedecer à palavra de Deus. Vamos seguir as orientações de Deus para que a nossa vida seja abençoada. E tudo que vier à nossa mão é bênção de Deus e há de prosperar muitíssimamente. Com Deus a gente prospera. Sem Deus a gente enriquece. Isso é fato. Que Deus nos ajude. Que Deus tenha misericórdia de nós. Em nome do Senhor Jesus.